Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar início ao nosso treinamento de controle de spams com a SSP, tá? E essa é a nossa agenda de hoje, né? Qual que é o objetivo desse curso, né? Ele tem o objetivo de focar principalmente, tá, na questão do controle de spams, tá? Para isso a gente vai utilizar uma ferramenta muito poderosa, tá? Software livre também, só que ela não é tão conhecida, tá? Se você fizer uma pesquisa por ela no YouTube, por exemplo, ou no próprio Google, você vai ver que tem pouca utilização dela, pelo menos em termos de ocorrência de pesquisa. Só que ela é uma ferramenta, como eu já falei, muito poderosa, robusta, e grandes empresas, tanto do meio público quanto do meio privado, utilizam essa ferramenta com ótimos resultados, tá? Ela tem uma curva de aprendizado bem elevada, digamos assim, inicialmente, porque ela é uma ferramenta que une diversos módulos, tá, em uma única ferramenta. Ela é um proxy, né, também. Então, qualquer uma outra vantagem dela, ela vai se encaixar em qualquer servidor de e-mail que você tenha, porque ela funciona como um proxy, ou seja, os e-mails que entram e que saem da sua estrutura vai passar primeiro pelo ASSP, tá? Então assim, você meio que consegue encaixar ele, né, de acordo com o seu layout, antes ou depois do servidor de correio. Então, independente do servidor de correio que você tenha, da marca, do fabricante, enfim, se é proprietário, se é software livre, se é um Exchange, por exemplo, da Microsoft, ou se é um Zimbra, né, software livre, enfim, em qualquer um desses servidores, ele vai conseguir se conectar, tá? Porque você não muda praticamente nada nesses servidores de e-mail. A única configuração que você vai ter que mudar lá, que a gente vai até mostrar aqui no nosso curso também, é a porta que esse servidor de e-mail escuta, tá? Então, quem vai passar a responder na porta do correio, né, na porta padrão do correio, não vai ser mais o seu servidor de envio e recebimento de e-mail, vai ser o ASSP, tá? Então, ele vai receber a conexão, vai tratar, vai ver se aquilo é um spam ou não, né, diante de vários módulos que ele tem, a gente vai ver no decorrer desse curso, e com base nessas análises, ele libera o e-mail ou não, né? E se ele liberar, ele encaminha para o servidor de correio, e esse faz o processo normal de envio dessa mensagem, tá? Então ele é muito flexível, né? Robusto, tá? E livre, tá? Então você não vai ter nenhum custo de utilização desse cara, tá? E qual que é a metodologia que nós vamos utilizar nesse treinamento, tá? Assim como os outros treinamentos da FAME, tá? Ele vai ser através de videoaulas, tá? Gravadas e editadas, e na mesma ferramenta, no mesmo nosso site, você vai ter acesso a fóruns para você poder tirar dúvidas, tá? Com outros alunos ou comigo, e ainda você tem um canal lá para falar diretamente com o professor, você pode tirar dúvidas específicas, tá? Então é isso, a gente espera que tenha a maior interação possível para poder melhorar esse aprendizado, tá? Esse curso também, ele não é um curso introdutório, tá? Ele é um curso de médio para avançado. Nesse curso nós não vamos abordar questões básicas de gerenciamento do próprio Linux, tá? De instalação de pacotes, de comandos. A gente só vai executar os comandos. Se você precisar de um aprofundamento melhor nessa parte do sistema operacional, tá? De Linux principalmente, que é o que a gente vai utilizar nesse treinamento, tá? A FAME tem um treinamento gratuito, né? Chama o Linux Essentials lá, você pode se inscrever lá nesse treinamento, tá? Então vamos dar início à nossa aula propriamente dito, tá? Com a parte prática, e a gente vai preparar o nosso ambiente. Como esse treinamento ele é um treinamento de anti-spam, tá? A gente precisa, antes disso, ter um servidor de e-mail funcionando, tá? Normalmente. Então, até para facilitar o estudo de vocês,
eu vou mostrar como você pode fazer, criar um servidor utilizando um servidor de e-mail bem simples que você consegue instalar rapidamente através de poucos passos, tá? Para você poder montar esse ambiente e estudar ele na prática antes de você implementar no seu cenário real. Por ser um cenário de e-mail, né, nós temos alguns pré-requisitos, tá? O primeiro deles é que essa máquina virtual que nós vamos utilizar, ela precisa ter um endereço IP válido, tá? Você vai precisar ter um domínio associado a ela. Então, provavelmente você vai ter que registrar um domínio também no Registro BR. Custa R$30 um ano, tá? Então, é um investimento que você vai fazer no seu aprendizado, né? E além disso, você precisa ter algumas configurações de DNS também, que você pode fazer até no próprio Registro BR, tá? Informações como DNS reverso, como SPF, tá? Então, como a entrada MX, por exemplo, né, que todo servidor de correio precisa ter. Então, esses assuntos nós não vamos abordar nesse treinamento, tá? Porém, se você tiver alguma dúvida nisso, você pode postar lá no nosso fórum ou mandar uma dúvida direto para mim através da sua área de aluno e eu vou tentar ajudá-los, ok? Então, o objetivo mesmo do treinamento é você já ter um ambiente funcional, enviando e recebendo e-mail, para daí sim você conseguir colocar o ASSP nesse ambiente e resolver o problema de spam especificamente, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, basicamente, um resumo das ferramentas que eu sugiro que vocês utilizem nesse treinamento. A primeira delas, como eu falei anteriormente, vocês vão precisar de uma máquina virtual com IP válido, tá? Uma das ferramentas que, um dos sites, um dos serviços que eu gosto bastante e eu recomendo, até pelo preço, ele é bem acessível, é o DigitalOcean, tá? Nesse site, você consegue se cadastrar rapidamente e criar uma máquina virtual muito simples. Tem até um vídeo aqui na página inicial, os passos que você precisa fazer para criar a máquina virtual. Tá? Então ele é muito simples, olha só. Nesse próprio vídeo de demonstração, ele já está fazendo o processo aqui. Dura menos de, olha só, 1 minuto a criação da máquina virtual. E ela custa, a máquina virtual mais barata, custa $5. Então você vai ter um gasto aí de 20, 25 reais, né? Para poder realizar essa configuração específica. Se você já tiver no seu trabalho, no seu ambiente, alguma máquina virtual que você consiga colocar um endereço IP válido nela, ou até uma máquina física mesmo, não precisa ser uma máquina virtual, tudo bem, você pode usar ela. O pré-requisito é que essa máquina tem que ter IP válido, por conta que ela vai precisar enviar e receber e-mail. Ok? Então, eu já tenho uma máquina virtual criada aqui, que a gente vai utilizar nesse treinamento, mas antes disso eu vou mostrar aqui as outras ferramentas, né? O serviço de e-mail que a gente vai utilizar nesse treinamento é o iRedMail. Por que eu estou optando por ele? Porque ele é o sistema de e-mail, tá? O sistema de serviço de correio mais rápido e prático que eu conheço para você montar um ambiente funcional, já enviando, recebendo e-mail, com suporte a webmail, inclusive. Tá? Então ele é muito, muito rápido e muito prático. Né? Mas novamente, como eu falei, o ASSP ele não se limita ao iRedMail, ele vai funcionar com qualquer serviço de correio. A gente vai utilizar ele só por critérios de simplicidade. Tá? E aqui, nessa outra aba, tem o ASSP, tá? Propriamente dito. Ok? Esses links aqui dessas aplicações eu vou disponibilizar para vocês num documento auxiliar. Tá? Então vocês não precisam ficar copiando aqui deste vídeo. Tá? Então, numa aula mais para frente, a gente vai fazer o download e a instalação dele. Né? Só que antes a gente precisa preparar o nosso ambiente com o iRedMail. Ok? Então, eu já tenho aqui a máquina virtual criada. Ok? Está aqui ela.
Se eu der um ifconfig aqui, eu vou verificar que ela tem IP válido, olha só. Tá? Eu vou abrir um outro terminal local aqui na minha máquina, só para checar as questões de DNS que eu falei, que essa máquina precisa ter. Então, para que você consiga realizar o treinamento, você vai ter que ter a máquina virtual, além disso, as entradas de DNS para o domínio associado a essa máquina. Tá? Você vai fazer um registro lá no registro.br, tá? E aí você vai configurar o DNS. Você pode utilizar até o DNS server do próprio registro.br. Okay? Então, o domínio que nós vamos utilizar, que eu vou utilizar nesse treinamento, aí você vai utilizar o domínio que você quiser. Vai ser o domínio aula.fametreinamentos.com.br. Tá? Se eu der um ping nele, ó, ele já retorna para esse mesmo endereço IP dessa máquina virtual, tá? Esse terminal aqui é um terminal que eu estou via SSH remoto na máquina, tá? E esse aqui é um terminal local, ok? Além disso, quais são as outras configurações que um servidor de correio precisa ter em termos de DNS? O primeiro delas e o mais importante é o MX, tá? Então eu vou consultar o MX desse domínio. dig-tmx, né, e o domínio, tá? Não estranhe aqui que o domínio não é só fametreinamentos.com.br, tá? Nesse caso, para eu não ter que registrar um outro domínio, eu fiz um subdomínio. Então o subdomínio que a gente vai utilizar é aula.fametreinamentos.com.br mesmo. Eu vou fazer aqui a consulta e ele me retorna aqui, ó. Ele diz que o endereço MX desse domínio é o assp.aula.fametreinamentos.com.br. Esse aqui é o endereço completo, ou FQDN, tá? Desse nosso servidor de correio, ok? Então, se você for registrar o domínio, provavelmente você não vai precisar ter esse nível hierárquico aqui, né? Vai ser algo como teste.com.br, né? Esse vai ser o seu domínio, por exemplo, né? E aí, o seu MX vai apontar para algo como correio.teste.com.br. Enfim, novamente, se alguém tiver dúvida quanto a essa parte de DNS, pode entrar em contato que eu vou tentar ajudá-los, ok? Uma outra entrada muito importante, além da entrada MX, é a entrada TXT, tá? Do SPF, tá? Vou fazer aqui a consulta, olha só. Então, é importante que todo servidor de correio tenha uma entrada SPF, ok? Que autoriza, né, esse servidor aqui a enviar e-mails em nome do domínio aula.fametreinamentos.com.br. Ok? E, por último, né, a gente precisa do endereço reverso configurado. Vou fazer a busca aqui. Eu com o comando dig-x, o endereço IP, tá? É o reverso, então eu vou dar o IP, ele vai me retornar com o nome. Então, 201.18. E aí ele deve dar uma resposta, ó, com exatamente o seu servidor de correio, tá? O que você configurou lá no seu DNS. Ok? Então, com essas três configurações realizadas, né, no seu DNS, você vai conseguir dar continuidade, né, e instalar o iRedMail ou qualquer que seja o servidor de correio. Ok? Então, com esses passos de DNS já realizados, a gente vai fazer o download do iRedMail. Para isso, eu estou aqui na página, tá? Vou para o começo aqui para mostrar para vocês. Então é iRedMail.org. Tem um botão aqui Download Now. E o link aqui para a última versão. Você vai clicar com o botão direito, vai salvar esse endereço, copiar o endereço do link, vai voltar para o terminal, vai acessar a pasta /root desse seu servidor e vai dar um wget
tá? Nesse arquivo. Vou dar um ls, está aqui o arquivo finalizado, o download finalizado. Eu vou extrair esse arquivo. Não se preocupem com todos esses comandos que eu estou executando, tá? Eu vou subir um arquivo auxiliar com todos eles, para vocês acompanharem melhor. Então eu vou extrair esse arquivo. Ele criou uma pasta. Tá? Eu vou acessar essa pasta. E está aqui o instalador. A gente precisa dar permissão de execução para ele. Tá? Ok, está com permissão de execução já. Está aqui o X, tá? E ele já está verde aqui indicando isso. Antes da gente executar esse cara, a gente precisa editar um arquivo de configuração, que é o etc hosts. O que a gente precisa adicionar aqui? O nosso endereço IP válido, aqui no começo do arquivo, e o nosso endereço completo, né, o FQDN, que no nosso caso aqui, no meu caso, né, é a ssp.aula.fame.treinamentos.com.br. E aí vocês vão inserir o domínio de vocês aqui. O domínio não, o endereço completo, tá? O domínio mais o servidor de correio que você colocou, o seu MX. E uma terceira coluna eu vou inserir aqui só com a SSP. Você faz isso, salva, sai. E você vai dar um ping para esse endereço, ver se ele te responde. E aqui ele respondeu com o endereço IP que você acabou de configurar lá. Então, ok. Próximo passo, executar o iReadmail.sh. Né? Para isso, ponto barra e o nome do arquivo. A gente vai executar. Ele começa a verificar os pacotes necessários, ó, se você tem esses pacotes. Vai fazer o download do que precisar. E vai cair nessa tela aqui de boas-vindas, tá? A gente vai avançar. Nessa tela ele pergunta em que diretório você quer salvar os e-mails, tá? As caixas de e-mail. Então lembrando, se você estiver montando um cenário que vai entrar em produção, esse diretório vai ser o que vai crescer mais, então ele precisa ter espaço em disco suficiente. Nesse caso, como é só um exemplo, tá? Eu vou deixar o padrão aqui mesmo. Segunda tela ele pergunta se você quer rodar o webmail, né, em um servidor Nginx ou no Apache. O Nginx ele é mais leve, tá? Então eu vou manter ele é até o padrão aqui. E nessa outra tela ele pergunta aonde que você quer guardar as caixas de e-mail, né? Se no LDAP, no MySQL ou em duas outras bases de dados. Eu vou manter no MySQL. E aqui ele pede a senha do MySQL. Lembrando que vocês estão utilizando uma máquina virtual com IP válido, então coloquem uma senha forte aqui. E aqui você vai inserir o domínio, o seu domínio. Eu vou colocar o meu endereço aqui. E ele pede também uma senha para a conta padrão que ele vai criar, tá? Que é o postmaster @ o seu domínio. Novamente, coloquem uma senha forte também. E as ferramentas que você quer instalar por padrão, tá? Eu vou deixar aqui o padrão selecionado e vou avançar. Ele vai perguntar se você quer continuar a instalação. Você precisa pressionar Y. E aí ele vai fazer o processo de instalação desses pacotes ou dos pacotes que faltam no seu ambiente, tá? E aí a gente precisa só aguardar. Pessoal, durante esse passo aqui, ele costuma demorar um pouco mesmo, tá? Porque ele tá gerando um conjunto de chaves, tá? Para o OpenSSL, tá? Que é o certificado SSL
do seu webmail e do seu servidor de correio, ok? Então ele demora um pouco aqui mesmo, mas é só você aguardar. Ok, ele vai, quando terminar aquela parte de geração de certificado, ele vai perguntar se você quer utilizar regras de Firewall, tá? A gente não vai mexer com Firewall, então a gente vai desabilitar, tá? Então não, vamos selecionar N aqui. Agora ele vai fazer o download da base de dados de vírus, tá? Do Clamave. Ele já traz por padrão também um antivírus. Esse antivírus também a gente vai utilizar ele no ASSP. Então aqui ele finalizou a instalação, e aí ele pede para você reiniciar o seu servidor, tá, para habilitar tudo. Então a gente vai fazer isso. Vou aguardar aqui a volta do servidor. Já retornou. Ok, serviço no ar. Vamos verificar se o acesso já está funcionando. HTTPS, ASSP, aqui o endereço funcionando, olha só, iHead admin, também vou colocar isso no arquivo lá que eu vou disponibilizar para vocês, e nesse endereço aqui, você cria as contas, tá? Então, postmaster e o seu domínio, e a senha que você definiu durante a instalação. Eu vou logar aqui, só para criar uma conta, tá? Eu venho aqui em add, user, eu vou criar aqui o Alexandre, @aula.famtreinamentos, vou definir uma senha para ele, confirmar essa senha aqui embaixo, e adicionar. Ok, usuário criado, definir aqui só a linguagem dele, um display name aqui para ele, para ser exibido nos e-mails, e vou salvar. Ok, o outro endereço que tem, que é o webmail mesmo, onde você consegue enviar e receber mensagem, é muito semelhante a esse, só que ao invés de iHead admin, é mail. Olha só, ele cai nessa tela. E você loga com a conta que você criou. Então, é isso. Ó, finalizamos com um e-mail funcional. E aqui você pode criar e-mail, receber e-mail, fazer todo o procedimento, tá? Que ele vai funcionar se tiver todas aquelas configurações de DNS mostrado anteriormente. Tá, pessoal? Então, por hoje é só e nos vemos na próxima aula.